Muito bem. Boa noite. Nós vamos começar com o versículo que foi anunciado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 13. Temos menção aqui ao rei Agripa, que é o nosso personagem de hoje. Versículo 13 de Atos 25. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Senhor, nós colocamos esses momentos diante de Ti em submissão, em sujeição, Senhor, à Tua autoridade, clamando, Senhor, pela condução e a unção do Teu Santo Espírito. Reconhecido, Senhor, de que toda Escritura é inspirada, toda Escritura é útil, Senhor, para o ensino, Senhor, para a repreensão, a correção, a educação na justiça. É isso que nós esperamos de Ti nessa noite. Fala o nosso coração, ensina-nos. Senhor, nós Te bendizemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pequena introdução e aí explicar o que é que eu estou imaginando fazer com os irmãos essa noite. Então, temos acompanhado o lidar do Senhor com várias pessoas ao longo do seu ministério. E, claro, fomos até a ascensão do Senhor. Mas a sequência de personagens prosseguiu, entrou para dentro do livro de Atos, em que o Senhor já foi elevado às alturas. Mas continuamos vendo alguns personagens. Agora, o Senhor lidando com eles por intermédio da sua igreja, né? Tipicamente por intermédio de pessoas da sua igreja. Então, Atos 8, por exemplo, ali o Senhor utilizou Filipe. Vimos também Pedro, né, no dia de Pentecostes, também no capítulo 10 com Cornélio. Vimos também Paulo, nas várias interações dele, e hoje também, claro, é Paulo, né? Então, isso a gente tem acompanhado. E creio que nós podemos dividir os personagens com os quais o Senhor lidou em dois grandes grupos. Aqueles que foram tocados pelo Senhor, aqueles que se renderam de um jeito ou de outro ao Senhor, aqueles que foram curados pelo Senhor, ou seja, aqueles que ganharam do Senhor alguma coisa, e aqueles que aparentemente continuaram longe. Então, por exemplo, nós chegamos a estudar a interação do Senhor com o jovem rico. Esse jovem, nós não sabemos se ele eventualmente veio a se converter ou não. O fato é que, até onde a história nos conta, nós temos que achar que, bom, nós não sabemos dizer. Aparentemente, ele continuou longe. Mas encontramos outros personagens que, com quase toda certeza, até porque a própria história conta, né, que se mantiveram longe, tiveram sua oportunidade, mas se mantiveram longe. Entre esses está, por exemplo, Pilatos, né? Está o último personagem que mencionamos, que foi Félix, e hoje Agripa, infelizmente, ele entra dentro dessa categoria, né? Aquele que teve uma oportunidade preciosa, né, de se posicionar pelo Senhor, mas fez uma opção diferente, né? E nós vamos fazer um pequeno paralelo com a história de Félix, mas isso nós faremos quando chegarmos mais para frente. A história do rei Agripa, tudo o que temos dele estão nos capítulos 25 e 26 de Atos. Ele não aparece antes, ele não aparece depois, né? Herodes Agripa I aparece no capítulo 12 de Atos, mas Herodes Agripa I era pai do Herodes Agripa II, que aparece no capítulo agora 25 de Atos. Então, nós temos dois capítulos que basicamente encerram toda essa interação que houve entre Paulo e o rei Agripa. Mas para a gente entender como é que eles chegaram a se encontrar, não há como fugir muito do capítulo 25, apesar de que a interação de Paulo com ele se dá mais no capítulo 26,
Inclusive, a gente tem que aproveitar um pouquinho do final do capítulo 24 para a gente ter um contexto mais completo. Então, olhando para os textos, considerando, achei que não valesse a pena ficar pingando alguns versículos aqui a colar e tentando complementar a história, né, com as minhas próprias palavras. O que eu acho que vale a pena fazermos hoje é simplesmente lermos, né, de ponta a ponta esses trechos. Então, nós vamos começar com o final do capítulo 24, leremos o capítulo 25, leremos o capítulo 26, e na medida que a gente avançar, farei alguns comentários, algumas colocações, trouxe algumas citações de irmãos que estudaram esse texto, algumas delas são bastante bonitas, muito impactantes. Então, a título de revisão da interação de Paulo com Félix, né, nós vamos pegar do capítulo 24, a partir do versículo 22, e nós vamos pegar firme ali até o final do capítulo 26, claro que fazendo uma leitura espaçada. Todos os versículos, mas comentando, parando, etc. Então, vamos lá. Que o Senhor nos ajude, nos conceda graça nesse caminho. Então, capítulo 24 de Atos, versículo 22. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, isso se refere, vou utilizar a palavra que eles usavam, a seita dos nazarenos, ou seja, a todo esse movimento que teve origem com o Senhor Jesus Cristo e depois com seus discípulos, depois do evento de Pentecostes, batizados para dentro de um corpo, era a igreja da época. Então, isso ficou conhecido como o caminho. Ele conhecia a respeito disso, e ele, em função desse conhecimento, ele adiou a causa, dizendo, porque Paulo havia sido levado para Félix. Félix, nós vamos lembrar, era o governador que Roma havia estabelecido para cuidar da região da Judéia. Ele, como governador, ele ficava na casa de governo, e a casa de governo ficava em Cesareia. Não é Cesareia de Filipe, mas é a Cesareia que ficava à beira-mar. E, de vez em quando, os governadores iam até Jerusalém, né, para ficar de olho na capital da região sobre a qual eles estavam empossados. Okay? Então, a justificativa que ele deu foi: quando descer o comandante Lísias, que foi quem enviou Paulo até Félix, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, então alguns nomes para os irmãos lembrarem. Félix, acabamos de mencionar, Drusila, mulher de Félix, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Então, Félix e Drusila ouviram da fé em Cristo Jesus por intermédio de Paulo. Dissertando ele, Paulo, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te. Quando eu tiver a vagar, chamar-te-ei. E esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Essa foi a oportunidade de Félix. Ele teve a oportunidade de ouvir, e o texto deixa claro que ele ouviu mais de uma vez, e que quando Paulo tocava em certos temas, Félix ficou amedrontado. E como o irmão Campbell Morgan menciona, essa era a chance, essa era uma porta da esperança. Esse medo era uma porta que o Senhor estava abrindo para ele, para que ele encontrasse refúgio no Senhor para lidar com esse medo. Mas o que ele fez? Ele fez o contrário. Ele ficou com medo, ele deu um passo para trás, ele retraiu e disse assim, não, dispensou Paulo. Falou assim, olha, quando tiver vagaz, eu te chamarei novamente. Então, ele teve medo, recuou e procrastinou, adiou qualquer tipo de decisão. E essa decisão nunca veio. Porque, claro,
o amanhã não nos pertence. Então, ele ficou adiando essa decisão, e nesse meio de tempo aconteceu o seguinte evento histórico. Houve um confronto entre judeus e gregos no mercado da cidade, e os judeus começaram a dar nos gregos, né? E aí o comandante foi e teve a ordem de separar e mandou os judeus voltarem para casa. Isso não aconteceu. Então o comandante deu ordens para matar os judeus, e houve uma carnificina naquele dia. Então, claro, isso desagradou profundamente, né, os judeus, e ao que tudo indica, não haviam razões justas para que isso acontecesse. Então eles protocolaram uma queixa formal perante Roma. E em função desse protocolo, Roma mandou chamar Félix para prestar contas. Então Félix teve que fazer isso, né? Só que ao ir, ele precisando do apoio dos judeus, porque afinal de contas eles os havia desagradado, ele resolveu manter Paulo preso. É isso que nós lemos no último versículo do capítulo 24. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, por que Félix teve o sucessor? O que tirou Félix da jogada? Foi exatamente essa ida para Roma para se explicar. Possivelmente eles não aceitaram as explicações. O fato é que ele havia mantido Paulo preso para tentar algum apoio por parte dos judeus, né? Eu vou ler a minha primeira pequena citação, elas são 2 linhas, são 2 historiadores, né, da vida do Senhor, e da vida de Paulo, muito conhecidos, Connie Hawson, e ele diz assim, com respeito a esse versículo: a mesma inimizade do mundo para com o evangelho que libertou Barrabás manteve Paulo prisioneiro. Então, às vezes entenderam que existe um mover, né? O mundo se move, e o príncipe deste mundo se move, e é o mesmo espírito, né, que manteve Paulo prisioneiro, que libertou Barrabás, etc. Bem, então, outra coisa que vamos lembrar é que a posição de Félix era a mesma posição de Pôncio Pilatos, só que alguns anos depois, né? Alguns anos depois. Então, da mesma forma com que o Senhor compareceu perante Pôncio Pilatos, Paulo compareceu perante Félix. E fizemos no último estudo alguns paralelos dessa conversa, desse julgamento. Mas agora Félix está fora da jogada e Roma o substituiu por uma outra pessoa, um outro governador. Esse é Festo. Festo. Ele aparece aqui no capítulo 25. Então, nós vamos prosseguir a leitura, capítulo 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Isso era a praxe. Então, eles ficavam sediados em Cesareia e eles iam para Jerusalém para conhecer, para ver, manter um olho, ver como estavam as coisas, principalmente nas festas, né? Os irmãos lembram que Pôncio Pilatos subiu para Jerusalém por causa da Páscoa, por isso que ele julgou o Senhor lá em Jerusalém. Ali não era a casa dele ali, né? Versículo 2. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus, claro, estavam em Jerusalém. Quando Festo chegou, lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitaram, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Não é a primeira vez que essas pessoas estavam planejando a morte de Paulo. Capítulo 24, 23, os irmãos lembram aquela história, né? Havia alguns judeus que fizeram um voto de que não comeriam enquanto não matassem Paulo. Havia todo um complô de matar Paulo. Então, naquela época, o plano era assim, né? Não, traz Paulo para a gente arguí-lo de forma mais detalhada. E durante a arguição, eles o matariam. Mas aí o sobrinho de Paulo ficou sabendo da história, então
Isso aí foi desmantelado, e foi nessa ocasião que Cláudio Lísias levou Paulo de Jerusalém para Cesareia, onde ele ficou preso, né, sob Félix por aqueles 2 anos. Agora, ele ainda estava em Cesareia, e quem vai para Jerusalém é Festo. E ao chegar lá, de novo, os judeus falam assim, olha, nós queremos traga manda vir, né, Paulo para Jerusalém, para que haja, de novo, essa avaliação, né, essa arguição. Só que eles planejavam matar Paulo no caminho de Cesareia para Jerusalém. Okay? Versículo 4. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Em outras palavras, Paulo está lá e daqui a pouco eu vou para lá, não faz nenhum sentido eu trazer Paulo para cá. Então, acho que ele percebeu que o pessoal estava com algum plano. Se foi isso ou não, eu não sei, mas o fato é que ele falou, não vou mexer, não vou trazer Paulo, vai ficar lá, eu mesmo vou para lá, mas se vocês quiserem subir e prestar queixa lá, pode, né? Versículo 5. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém. Percebe? Alguns judeus realmente foram até foram para Cesareia de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, daqui a pouco nós vamos terminar de ler esse trecho, mas chamar a atenção dos irmãos é o seguinte: nessa sequência de capítulos que encontramos aqui em Atos, vemos Paulo, depois que ele foi preso em Jerusalém, isso foi 2 anos antes, ele teve uma sequência de oportunidades de defesa, ou de apresentar seu testemunho, né? E começando no capítulo 22, ele apresentou sua defesa perante os judeus. No capítulo 23, ele apresentou sua defesa perante o Sinédrio. No capítulo 24, ele apresentou sua defesa perante Félix. E o que nós vamos começar a ler agora é uma pequena, não é muito longo, é uma pequena defesa dele perante Festo, né? E no capítulo 26, por fim, nós vamos encontrar a sua defesa mais longa perante o rei Agripa. Então, são 5 capítulos com 5 defesas de Paulo nessa sequência: o povo, o Sinédrio, Félix, Festo, Agripa. Então, essa é a sequência que encontramos nesses capítulos do livro de Atos. E aqui a sua defesa, ele diz o seguinte: olha, eu não cometi nenhum agravo, não blasfemei, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César, né? Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, olha a política jogando aqui, querendo assegurar o apoio. Eles sentiam que precisavam ter o apoio dos judeus. Então, por um lado, eles tinham que agir corretamente, por outro lado, não queriam desagradar os judeus. E o que ele faz? Respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Então, olha só, é quase que ele dizendo assim para os judeus: olha, eu estou do lado de vocês, eu topo levar o Paulo para o julgamento, lá em Jerusalém. Mas, irmãos, estão lembrados que eles tinham planejado matá-lo no caminho, né? E Paulo, imagino eu, que devia desconfiar disso. Então, Festo perguntou a Paulo: Paulo, você quer ser julgado por mim lá em Jerusalém? E agora nós vamos observar que tipo de dispositivo Paulo utilizou para fugir disso. Ok? Disse-lhe Paulo, versículo 10: estou perante o tribunal de César, ou seja, de Roma, não dos judeus, onde convém seja eu julgado.
Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem o sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Como, quase que nas entrelinhas dizendo assim, olha, você está querendo me entregar a eles simplesmente para agradá-los. Você não pode fazer isso. Só que ele não poderia moralmente, mas ele tinha autoridade para fazer isso. E agora Paulo, vamos dizer assim, tira uma carta da manga, né, em que deixa o Félix, o Festo sem ação. Diz: apelo para César. E essa frase, irmãos, é uma frase, digamos, é um chavão que era usado na época, né? É um termo em latim que é exatamente isso, apelo para César. Então, quando alguém apelasse para César, era obrigatório mandá-lo para ser julgado por César. E, ao fazer isso, quem o mandasse precisava encaminhar junto com o prisioneiro uma carta, né, com as acusações, com algumas coisas ditas a respeito dele, sejam acusações, sejam defesas, mas enfim, algum preâmbulo, alguma carta de encaminhamento. Essa carta, para nós, vai ser fundamental, porque ela vai nos ajudar a entender o porquê de certas coisas nesses capítulos, né? Então, Paulo disse assim: apelo para César. E a resposta de Festo também foi um chavão. Então, é como se alguém fala assim, você quer isso, você quer alguma coisa? O outro diz assim, sim, por favor. Aí o cara fala, não, obrigado. Esses chavões, né? Então, são frases montadas. Uma frase montada era, apelo para César, e a outra frase, que era a resposta oficial, era, para César apelastes, para César irás, né? E foi isso que Festo é, respondeu. Tendo falado com o conselho, respondeu para César apelastes, para César irás. Ele não tinha opção, era isso que tinha que ser feito. E com isso, Paulo, digamos, descartou a possibilidade de ir para Jerusalém. É curioso observar muitos dos estudiosos, né? Às vezes eles ficam manifestando as suas opiniões próprias, né? Se Paulo fez bem ou fez mal ao fazer isso, né? Porque daqui, agora ele estava obrigado a ir para Roma. Agora não tinha como não ir para Roma, né? Será que ele deveria ter apelado para César? Será que não teria sido mais adequado ele ir para Jerusalém e torcer para que nada de mal acontecesse lá? Enfim, ao que tudo indica, até pelo próprio contexto dos capítulos, inclusive quando o Senhor se apresentou a Paulo e disse, olha, importa que prestes, né, que dês testemunho lá em Roma como fizeste em Jerusalém. Eu acho que Paulo já tinha tudo isso claro na mente, que ele precisava ir para Roma. E quando ele viu que havia o risco dele ser jogado para Jerusalém, talvez morrer no caminho, aí pronto. A carta que ele tirou da manga foi essa daí, né? Apelar para César. Mas eu ouvi um comentário que me pareceu muito pertinente, irmãos. E nós vamos ler esses versículos no livro de Romanos, né? Porque também pode ser que Paulo não tenha sido assim uma carta, só uma jogada para evitar ir para Jerusalém, mas talvez fosse alguma coisa mais profunda, mais uma convicção de, de uma atitude de cidadão romano. Então vamos ler uns 5 versículos em Romanos capítulo 13, é onde ele fala de autoridades, né? E alguém disse que esse apelo de Paulo a César foi perfeitamente coerente com aquilo que ele havia escrito para os romanos. Um detalhe importante, irmãos, que eu vou mencionar daqui a pouquinho também, é o seguinte: do ponto de vista de cronologia, é é quase aceito que uma data provável para a escrita do livro de Romanos tenha sido o ano 57. E o ano em que Paulo se encontra agora é por volta do ano 60. Ou seja,
A carta, a Epístola aos Romanos já havia sido escrita por Paulo quando se deu todo esse trâmite. Okay? Bom, o que diz Romanos 13, de 1 a 5? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, um irmão, penso eu que foi o próprio Campbell Morgan, disse que Paulo agiu, quando ele apelou para César, ele agiu de forma coerente com aquilo que ele havia escrito, com a recomendação que ele mesmo havia dado aos romanos. Okay? Então, apelou para César ele iria e de fato foi. Não sei se os irmãos perceberam, mas esse César é Nero César. Nero já era o imperador na época. Então, assim, quando ele fala apelo para César, ele estava apelando para Nero, para ser julgado perante Nero. Olha que jogo ruim, né? Muito bem, agora chegamos ao nosso versículo de abertura, que é onde temos a primeira menção ao rei Agripa. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo. Aqui precisamos de alguns esclarecimentos. Primeiro, esse título rei era um título de fantasia, né? A autoridade naquela região era de Festo, era do governador romano, né? Agripa era um rei, ele tinha autoridade sobre a região noroeste da Palestina, ali do Mar da Galileia, Cesareia de Filipe, toda aquela região, ele havia eventualmente herdado, mas ele era um vassalo de Festo. Então, a gente tem a impressão que era o contrário, né? Eu, pelo menos, tinha a impressão que era o contrário, que Festo estava subordinado a Agripa, mas não. E aqui o texto deixa claro, o rei foi lá saudar a Festo, tá? Então, como que prestar homenagem. E foi com Berenice. Apesar da relação entre os dois eram irmãos em sangue, né? O Agripa e a Berenice, né? Eles viviam numa situação de incesto abertamente franca e conhecida, né? Irmãos, deixa eu voltar, eu quero mostrar para vocês aquele esquema dos herodianos que eu mostrei da última vez, só para refrescar a memória, que agora a gente tem o resto da turma que nós não vimos no último estudo. Então, vou compartilhar aquela imagem. Chegou? Ok? Então, aqui temos Herodes o Grande, seus 3 filhos mencionados. Deixa eu minimizar aqui, porque eu não tô vendo. Desapareceu? Desapareceu, né? Tá na tela, irmão. Tá na tela? Quem não tá vendo sou eu. Então, peraí. É porque eu acho que eu não consigo tirar essa parte. Não, tudo bem. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui de cabeça. Aqui estão Herodes Arquelau, o Antipas foi aquele que matou João Batista, e Filipe, que aparece para cá, é o terceiro dos que aparecem no Novo Testamento governando, né? Os tetrarcas, e Herodes Arquelau ficou pouco tempo dominando toda aquela região da Judéia. Ele foi quem fez bagunça, né? E Roma decidiu tirá-lo de cena
e substituí-lo por governadores romanos. É aí que começou a sequência de governadores romanos, que passou pelo Pilatos, ele foi o quinto, e foi descendo, descendo, chegou a Félix, depois Festo, etc. Ok? Então, aqui temos esses que aparecem no Novo Testamento. Eu não vou passar por isso aqui, porque os irmãos viram isso na vez passada. Nós já vamos para o que nos toca hoje. Então, só para recapitular, Herodes teve um monte de filhos. Agora eu vou colocar esse, porque nós precisamos dele. Aristóbulo, ele não aparece mencionado no Novo Testamento. Ele, no casamento com Berenice, teve 2 filhos, né? Ou pelo menos que são mencionados no Novo Testamento. Herodes Agripa I, que foi aquele que morreu comido de vermes em Atos capítulo 12, pai do Herodes deste estudo, ele era irmão de Herodias, aquela que pediu a cabeça de João Batista, via a sua filha dançarina, né? Muito bem. Herodes Agripa, por sua vez, teve 3 filhos mencionados no Novo Testamento. E esses estão na nossa história. Herodes Agripa, Berenice, ou seja, são irmãos de sangue. E eles tinham uma relação incestuosa, né? E Drusila, que os irmãos lembram, casada com Félix, né? Que aparece ao final do capítulo 24. Então, eu achei importante trazer esse esquema para os irmãos enxergarem um pouco essas associações dos personagens que aparecem no texto que estamos estudando. Okay? Então, vou encerrar aqui o compartilhamento da imagem. Então, vamos prosseguir capítulo 25, versículo 14. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo... Agora, olha como que Festo apresenta o problema. Félix deixou aqui preso certo homem. Eu, tipo assim, deixou uma bomba para desarmar, né? A respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Então, é interessante como que alguém do lado de fora enxerga as coisas, né? Então, olha que o problema com Paulo era, por um lado, era questões da religião dos judeus, mas aqui ele fala assim, olha, mas, em particular, tem a ver com um certo morto chamado Jesus. Mas Paulo afirmava que ele estava vivo, né? E tem um parágrafo muito bonito que eu quero ler aqui do irmão Campbell Morgan, mas não é do livro O Grandioso Médico, é do comentário dele do livro de Atos. E como os irmãos vão ver, o tema desse parágrafo é a ressurreição do Senhor, né? Mencionada aqui de forma indireta nas palavras de Festo, dizendo, olha, Paulo afirmava estar vivo, a gente sabe que o nosso Senhor vive. Então, veja o que o Campbell Morgan disse. Retire a ressurreição deste capítulo, deste livro e dos séculos de história, e o que resta? A cruz permanece, mas a cruz sem a ressurreição não tem significado nem poder. Torna-se algo comum, trágico, uma catástrofe, mas mais nada. A verdade central da fé cristã é a ressurreição do Senhor. Remova isso e a cruz permanece sendo uma tragédia, uma catástrofe, um erro incalculável no universo, tendo em vista a perfeição daquele que morreu. Mas esse certo morto chamado Jesus
que esteve morto, vive para sempre. A verdadeira força do Evangelho é a absoluta certeza no coração dos que creem de que ele está vivo. Achei lindo esse parágrafo do Campbell Morgan. Está dentro do comentário dele do livro de Atos, nesse ponto aqui da história. Bom, prosseguindo a leitura, versículo 20, estando eu perplexo, esse eu é Festo, quanto ao modo de investigar essas coisas. Então, observa que ele precisava investigar. Daqui a pouco nós vamos ver por quê, né? Perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então, Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Então, aqui temos a primeira manifestação de Agripa, e a manifestação é de interesse em ouvir a Paulo. Nos dizem os estudiosos do grego, e de fato os irmãos, se tiverem como olhar um léxico, né, dessa palavra gostaria, a palavra grega, é uma palavra muito mais forte, não gostaria do tipo assim, se der, deu, né? É do tipo assim, estou querendo muito ouvir esse homem. Ele estava com muito interesse, muito empenho em ouvir a Paulo depois desse relato por parte de Festo. Okay? E Festo disse, perfeito, amanhã você o ouvirá. Versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo, Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passivo de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Observe, irmãos, que aqui aparece uma coisa muito parecida de novo, como aconteceu com Félix, como aconteceu com o Senhor perante Pilatos. Todos esses governadores não acharam culpa naqueles que eles estavam julgando. Mas, por outro lado, não tiveram a força e a determinação de libertá-los, né? Agora, o versículo 26 é chave, porque ele menciona aquela carta que ele precisava mandar junto com o preso, a carta de encaminhamento. Versículo 26. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Então, ele precisava entender melhor a situação e ter elementos que ele pudesse registrar na carta que deveria acompanhar Paulo até Nero, até César. E como Agripa conhecia bem toda, né, que é o costume dos judeus, cria nos profetas, nós vamos ver isso já no capítulo 26. Então, aproveitando a ida de Agripa, a visita dele a Festo, Festo disse, olha, eu estou esperando que você me ajude, né, a levantar esses elementos e escrevermos alguma coisa para Nero. Versículo 27. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Não somente não era razoável, como não era esperado que ele fizesse isso, né? Fazia parte de todo o protocolo, né? Então, aqui basicamente temos essa preparação para o momento em que Paulo começará a sua defesa perante Agripa. Capítulo 26. A seguir, Agripa
Dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Mais um parágrafo do Campo Morgan a respeito desse primeiro versículo do capítulo 26. Diz: Agripa e Paulo estavam face a face. De um lado, um rei entronizado e vestindo um manto real, de outro, um prisioneiro acorrentado e acusado. De um lado, um especialista em todas as tecnicalidades dos hebreus, como testificado pelos escritos dos rabinos. De outro, um homem igualmente versado nas mesmas tecnicalidades, mas que conhecia as verdades espirituais e o propósito delas. De um lado, alguém entregue ao pecado e à impureza. De outro, alguém que se gloriava da libertação do domínio do pecado. De um lado, um rei escravizado. Do outro, um prisioneiro entronizado. Bonito parágrafo. Versículo 2. Agora, palavras de Paulo. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, razão pela qual Festo tanto queria a opinião dele, porque ele era versado, ele conhecia. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Aqui, Paulo, como sabia que Agripa tinha esse conhecimento, ele viu nisso uma oportunidade, né, de pregar o evangelho por meio da sua defesa, né, e eventualmente ganhar a vida de Agripa, que é o Senhor tentando tocar na vida de Agripa, por intermédio de Paulo. Versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Eu vou ler quase que sem parar toda a próxima sessão, que é a defesa de Paulo, mas antes disso eu quero fazer a seguinte observação para os irmãos. Ele teve a oportunidade de pregar o evangelho. Estava uma defesa pública perante o rei. O rei conhecia as questões dos hebreus. Paulo já tinha escrito a Epístola aos Romanos. Vamos dizer assim, ele tinha a opção de pegar toda a teologia, né, que está embutida na Epístola de Romanos, que trata da justificação pela fé, e apresentá-la ao rei. Mas não foi isso que ele optou. Talvez movido pelo Espírito, ele optou pelo testemunho pessoal. Acho que aqui temos um exemplo muito interessante. Ele começa o versículo 4 assim: quanto à minha vida desde a mocidade. Ele vai lá de trás e vem, vai mostrar como que ele se converteu ao Senhor, como que ele se rendeu ao Senhor. Essa foi a defesa de Paulo perante Agripa. Não foi um tratado teológico que ele poderia ter produzido, porque já tinha escrito a Epístola aos Romanos, para dizer o mínimo, né? Mas veja como que ele realmente tentou uma coisa muito mais pessoal para com Agripa. Infelizmente, isso não resolveu. Vamos fazer a leitura, então, agora. Versículo 5. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Veja que em nenhum momento ele se distancia dos judeus, ele fala dos nossos pais. Eu sou judeu, sou parte desse povo, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Irmãos, eu guardo essa pergunta, porque eu acho que ela se aplica a tantas questões, daquelas que os humanistas usam para, né, descartar o lado, digamos, sobrenatural da Bíblia, né? Então, sei lá, ressurreição, curas. Ah, não, mas Deus
a criação de 6 dias em Gênesis, será que foram 6 dias literais? Ou será que foram 6 dias, 6 eras, né? Algumas pessoas ficam mais confortáveis com as eras, porque na cabeça delas é mais provável de acontecer. Mas, irmãos, para um Deus que é Deus, 6 dias, 6 eras, 6 segundos é igual. E essa é a pergunta que sempre nós podemos fazer. Por que se julga incrível entre vós que Deus abra os olhos a um cego, né? Converta um incrédulo, ou faça, né, com uma palavra, cria a luz, cria o universo. Enfim, por que você acha incrível, né, que ele ressuscite mortos? Ele é Deus, né? Então, ó, veja a postura de Paulo, a confiança dele no Senhor. Versículo 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Ele votava em favor da morte dessas pessoas. Não é simplesmente um consentimento, é um voto, né? Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Um dos estudiosos do grego diz o seguinte, que o tempo verbal desse obrigando-os indica tentativa, mas não sucesso. Ou seja, ele tentou obrigá-los, né, a blasfemar, mas não conseguiu, né? E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, uma cidade que está nos jornais hoje, em todos os jornais, em Damasco. Levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Com respeito a esse versículo 16, o irmão Farrar, um escritor que escreveu uma biografia do Senhor Jesus Cristo e uma biografia de Paulo. Então, na biografia de Paulo, sobre esse versículo, ele escreveu assim: Saulo levantou-se um novo homem. Havia sido derrubado na morte, ergueu-se em vida. Foi abatido em questões temporais, mas levantou-se em plena consciência das coisas eternas. Caíra orgulhoso, intolerante, um judeu perseguidor, mas ressurgiu humilde, quebrantado, um cristão penitente. Far. Versículos 17. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Nós vamos ler o resto, mas essa frase é uma frase conhecida nossa. Um dos irmãos que leem os originais diz que há uma certa ênfase nesse versículo que talvez para nós não apareça, né? É como se Paulo estivesse dizendo para o rei Agripa: Rei Agripa, eu fui obediente à visão celestial. E nas entrelinhas dessa frase está o seguinte: e você? Você vai ser obediente a essa visão celestial? Porque foi isso que ele estava expondo para ele. A visão que ele teve é uma visão geral, né? Que a igreja é o corpo de Cristo. Perseguir a igreja é perseguir o Senhor, né?
Então ele disse, olha, eu fui obediente. Mas nessa declaração ele estava tocando, né, em Agripa como dizendo, olha, e tu, serás obediente? Versículo 20, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei. Olha ele apertando a gripe de novo. Ele conhece, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Ele sabia que Agripa cria nos profetas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Aqui o irmão Campbell Morgan, no livro dele, de O Grandioso Médico, ele insiste muito nisso que eu vou mencionar agora. É algo que eu não sabia ter contato com esse livro. E depois eu confirmei isso em outras traduções. Né? É, a maneira com que a gente lê ou entende esse versículo não é o que a Agripa diz. Como é que a gente entende esse versículo? Ó Paulo, quase que você me converte. Quase que eu me torno cristão. E não é nada disso. As palavras de Agripa significam o seguinte: Paulo, você acha que eu me converter com tão pouco? É esse o significado da frase dele que na minha tradução acabou aparecendo desse jeito, né? Ou seja, você procura me persuadir a tornar cristão com tão pouco, com argumentos tão pobres. E com essa palavra, Agripa selou a sua porta de esperança, a sua porta de oportunidade. Ao contrário de Félix, Félix teve medo, Félix procrastinou. Agripa não. Agripa desprezou as palavras de Paulo, chamando aqueles argumentos de tão poucos, né? Tão pequenos. Você quer me persuadir com tão pouco? Você acha que eu vou me tornar cristão com tão pouco, com argumentos tão pequenos? Então, assim, o desprezo dele, que não aparece de forma patente nesta tradução, os irmãos podem ver outras, são mais próximas, né? Com isso, ele realmente selou a sua oportunidade. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou. E aqui tem uma frase, irmãos, tão importante: exceto essas cadeias. É como dizendo, olha, quisera Deus que vocês todos crescem, fossem como eu, menos as cadeias. Eu dou para vocês só o lado bom da história. Eu fico com o lado ruim, né? Mas vocês observaram que ele disse assim Deus permitisse. Paulo, eu acho isso tão importante, mas Paulo atribuiu a Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, a conversão daquelas pessoas. Se Deus permitisse, eles se convertiriam. Mas, por alguma razão,
na soberania de Deus, né, eles fecharam o coração e não se converteram, né? Ele não disse, se vocês crescem, se vocês se compadecessem, se vocês se arrependessem. Não. Paulo disse, assim Deus permitisse. Ele entendeu que Deus é soberano sobre toda e qualquer situação. Ele realmente se empenhou em dar seu testemunho. Ele falou para Agripa, Agripa, presta atenção, me ouça com atenção, com paciência. Veja o que eu vou lhe dizer, né? Mas ao final, quando Agripa fechou a porta dizendo, Paulo, isso é muito pouco para me convencer, né? Então Paulo diz, assim Deus permitisse, né, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais quais eu sou, exceto estas cadeias. E aí, para encerrar o capítulo e a mensagem, a essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, com os que estavam sentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo, veja as palavras deles, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Então, Paulo havia apelado para César, portanto, ele precisava ser remetido a César. Então, aqui há alguns pontos a título de conclusão, irmãos. Aqueles que, porventura, nós que estão aqui somos tão poucos e conhecidos, né? Mas sabe lá quem que vai assistir essa gravação no futuro? Você nunca se converteu ao Senhor, né? Não faça como Agripa. Não despreze o testemunho de quem fala de Cristo para você. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze o testemunho de Paulo. Ele contou toda a trajetória dele, né? De como o Senhor o cativou, sendo ele um perseguidor da igreja, né? E também podemos, como estão nas entrelinhas daquela frase de Paulo, foi assim, Paulo dizendo, eu não fui desobediente à visão celestial. E você? Você vai ser desobediente, assim como Agripa foi? Mas, irmãos, essa frase de Paulo seguramente se aplica a todos nós, que já queremos o Senhor, né? Paulo teve a sua visão, né? O Senhor se revelou a ele. E o que o Senhor revela a nós são coisas parecidas, diferentes, a cada um tem a sua experiência. Mas todos os que creem no Senhor ouvem alguma coisa de Deus, têm revelação de Deus. Então, a pergunta que recai sobre nós é se nós vamos ser obedientes a essa visão, a essa revelação, né? Como Paulo escreveu nos Filipenses, diz que cada um deve andar segundo a luz que recebeu. Precisamos aprender a sermos fiéis à visão celestial que o Senhor nos dá, né? E na medida que a gente for fiel e prosseguir caminhar, o Senhor alargará o nosso caminho, né? E o nosso caminho será como o caminho do justo, né? Que vai brilhando mais e mais até se tornar o dia perfeito. É que o Senhor nos abençoe. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra registrada, pelo tempo que podemos separar para considerá-la juntos. Reconhecemos, Senhor, a fragilidade das nossas palavras. Senhor, a fragilidade da nossa capacidade de expressar o que vai em Teu coração. Mas, Senhor, nós confiamos que Teu Espírito haverá de nos conduzir a cada um que ouve, hoje, no futuro, nos conduzir para dentro de toda a verdade, de toda a experiência da riqueza da vida em Cristo. Senhor, somos profundamente gratos e pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua condução. E o fazemos em nome de Jesus, o nosso bendito e amado Senhor e Salvador. Amém.